Gênesis capítulo 28, irmãos, versículo 18 até o versículo 22. Essa palavra tem um tema. Um voto pode mudar muita coisa. Fala comigo, um voto pode mudar muita coisa. Gênesis 28, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E no topo dela derramou azeite, óleo puro. E a esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade antes se chamasse Luz. Então em Betel Jacó fez o seguinte voto. Ele fez um voto. Ele disse: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente eu darei o dízimo ao Senhor como oferta pelo meu louvor. Amém? Pode sentar, pode ficar, fecha a sua Bíblia. Olha aqui para mim. Deus pode mudar as coisas dependendo do que Ele enxerga, o intuito, as nossas intenções dentro do nosso coração. Jacó estava passando um momento difícil. E nos momentos difíceis a gente tem alternativas. Uma delas é fazer bobagens, que eu não dou essa alternativa para ninguém. E a outra é entender o porquê daquele momento e colocar diante de Deus aquela situação e até, se possível, fazer um voto. E é sobre isso que eu quero falar. Jacó estava fugindo da casa dos seus pais, havia brigado com o seu irmão, havia enganado o seu irmão, ele era irmão gêmeo. O seu irmão Esaú era o primogênito, ele nasceu logo em seguida segurando no calcanhar do seu irmão. Mas ambos cresceram. Jacó ficou ao redor da sua mãe, enquanto Esaú se tornou caçador. Jacó ganhou mais a confiança da mãe e Esaú mais a confiança do pai. Determinado dia, Jacó está em casa, ele havia feito, diz a Bíblia, uma sopa, alguma coisa assim, feito de lentilhas. Quando Esaú chega com muita fome, e Jacó então, ele está com aquele cozido, e Esaú faz uma troca com ele: me dá essa comida que eu te dou o meu direito de primogenitura. Tem gente que não valoriza nada nessa vida. Tem gente que só valoriza depois que perde. Depois que perde, tenta correr e dar valor. Enquanto tem, não dá valor. Mas depois que perde, tenta correr atrás do prejuízo. E às vezes recupera, e na maioria das vezes não recupera. Então, tudo que tiver na sua mão, você precisa dar muito valor. Tudo o que Deus te der, você precisa aprender a ser muito grato e dar muito valor. Trate as coisas que Deus tem colocado na sua mão e diante de você com mais valor, antes que elas escapem das suas mãos e depois você queira culpar Deus e culpar o mundo e culpar a vida, culpar o pastor, culpar a igreja, culpar as pessoas por aquilo que você não valorizou. Esaú não deu valor então à bênção da primogenitura, que era nada mais, nada menos do que o herdeiro
que substituía o pai. Ele virava o chefe da casa. Uma honra. Todos os filhos que tinham direito à primogenitura eram muito honrados. Mas Esaú chegou com fome, e na sua fome, ele pediu, me dá essa comida. Jacó, muito esperto, disse para ele, jogou e ele abraçou. Me dá a sua bênção da primogenitura. Eu creio que Jacó só pediu isso para Esaú, porque Jacó tinha certeza do irmão que ele tinha. Na convivência ele aprendeu que Esaú não dava valor para coisa nenhuma, e muito menos para a bênção da primogenitura, que quem fosse qualquer filho homem, jamais barganharia a bênção da primogenitura, mas Esaú barganhou. E ele então trocou e disse, para que me serve isso? Muita gente tem coisas que Deus te dá e você não dá valor nenhum. Deus põe diante de você, Deus te entrega de presente, e às vezes você não dá valor. Sejam bens materiais, sejam bens espirituais, sejam amizades, sejam relacionamentos. Deus põe muita coisa diante de nós, e muitas vezes nós não damos o devido valor, e às vezes o valor só vem depois que a pessoa perde. Então ele troca com Jacó, e nessa troca Jacó se torna então o direito à bênção da primogenitura. E aí chega a hora do pai, à beira da morte, abençoar o filho primogênito e declarar sobre ele o sucessor, declarar as bênçãos que ele teria direito como o filho primeiro, as bênçãos, direito da primogenitura. Só que Esaú havia trocado, Esaú havia negociado, ele e o seu irmão. Então Jacó conta para sua mãe e diz, mãe, não é justo o pai abençoar o Esaú, porque nós trocamos, nós fizemos uma barganha e agora ele está fingindo que nada aconteceu. Então a mãe ajuda ele a trapacear, e ele se veste com a roupa do seu irmão, e o pai já não estava enxergando, e ele vai lá e rouba a bênção do seu irmão. Ele pega para ele. O pai o abençoou, imaginando que estava abençoando Esaú, e a bênção havia sido selada. Tem gente que vai tentar correr atrás do prejuízo de bênção que perdeu. E a Bíblia fala sobre esse fato. Lá no livro de Hebreus, remete a esse fato. E diz que Esaú nem com lágrimas conseguiu recuperar. Às vezes, quando você não valoriza coisas que Deus te dá, bênçãos que Deus te dá, dons que Deus te dá, talentos que Deus te dá, coisas que o Senhor te entrega, e você não sabe enxergar, não dá valor, às vezes nem depois, chorando muito, você vai conseguir recuperar o que Deus te deu. E Hebreus fala exatamente que Esaú nem com lágrimas conseguiu recuperar, não deu valor. Quando ele corre lá e fala, pai, me abençoa, e o pai disse, mas quem é? Sou eu, seu filho Esaú. Não, mas eu já abençoei, o seu irmão me enganou, veio aqui, e eu não posso mais, o que eu tinha que falar, já abençoei seu irmão. Aí cria uma ira, um ódio. Esaú começa a ameaçar Jacó, e Jacó tem que fugir de casa. Não que a atitude de Jacó seja correta e que ele fez da forma correta. Existe gente que dá valor para a benção. Não é, pastor Arceles? Não é, pastor? Pastores estão aqui. Existem pessoas que valorizam as bênçãos, mas existem pessoas que não dão valor para as bênçãos. E se Deus vê que você não dá valor, Ele tira de você e dá para quem dá valor. E dá para quem dá valor. Porque às vezes a bênção que você despreza é a bênção que tanta outra pessoa quer. E se Deus não vê você dando valor para as coisas que Ele quer te entregar, Ele tira de você. Então Esaú ficou furioso. Tudo bem que Jacó fez tudo da forma errada, mas veja, Jacó valorizava a bênção, Esaú não dava valor para a bênção. E Jacó leva a bênção sobre ele, e o seu irmão fica extremamente irado, e ele sai fugitivo da casa dos pais,
e vai atravessar o deserto para chegar na casa do seu tio e buscar abrigo naquele lugar. Mas Jacó, muito embora ele desejasse as bênçãos do Senhor, ele ainda não conhecia Deus. Mas Deus quis se revelar para ele. Conhecer Deus de ouvir falar e conhecer Deus de viver experiências com Ele são coisas diferentes. Se você quer um conhecimento de Deus, Deus vai se revelar na maior intimidade a você nesta noite. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a chuva fora de tempo, Ele virá até nós. Quando você conhece Deus, quando você busca o conhecimento, a intimidade de Deus, quem o Senhor é? Porque eu só te ouço do que as pessoas falam, mas eu quero agora te ouvir, não apenas de ouvir falar, eu quero agora te sentir como experiência na minha vida. Aí a gente começa a cantar: fala comigo, Deus. Você pode cantar aí. Diga para ele: chama meu nome. E aí? Fala comigo, Deus. Fecha os olhos e diga: chama o meu nome. Fala para o Senhor: chama o meu nome. Outra vez, fala comigo. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Chama meu nome. Samuel não conhecia Deus, servia a Deus sem conhecer. Quando você conhece Deus apenas de ouvir falar, o seu relacionamento com Ele é distante, não tem experiência. Pastor, eu nunca chorei, nunca falei em línguas, nunca tive a experiência de orar e ver uma cura acontecer. Nunca vi um sinal de Deus. Um sinal. Experiências muito distantes. Apenas de ouvir falar. Jacó era assim. Jacó não tinha nenhuma experiência com Deus. Mas Jacó tinha uma coisa boa: o desejo de ser abençoado. Jacó tinha um coração quebrantado, ensinável. Então ele foge e na fuga, no meio do caminho, diz a Bíblia que ele parou no deserto e estava cansado e dormiu. Como não tinha onde dormir, dormiu ao relento. Usou uma pedra para apoiar a sua cabeça. Durante seu tempo de sono, teve um sonho. Ele viu uma escada. Jacó começou a compreender. Deus começa a se revelar para ele, como Deus vai se revelar para você nesta noite. Amém? Fala assim: Senhor, eu não quero apenas informações. Fala: se materializa em mim, ó Deus dos exércitos. Amém? Deus começa a revelar para Jacó. Começa com um sonho. Ele vê uma escada que liga a terra até os céus. No topo da escada ele vê o Senhor. Lá embaixo na terra ele vê anjos. E olha, eu sempre tenho insistido para você prestar atenção em detalhes. Os anjos subiam e desciam. Dá a impressão que os anjos estão lá para depois descer, para depois subir. Não, os anjos estão aqui, a serviço da igreja. Então primeiro eles subiam e depois desciam. E Jacó ouve a voz de Deus e Deus fala com ele, Deus se revela. E Deus disse para ele: eu sou o Deus do teu avô Abraão. Eu sou o Deus do teu pai Isaque. E eu te abençoarei. A voz de Deus vem com impacto para pôr a gente para cima. Quando é Deus que está falando, você ouve e você sabe que Deus está te colocando para cima através da palavra que está sendo falada com você.
Deus fala para ele: sou o Deus do teu avô Abraão. É claro que ele conhecia a história do seu avô. É claro que a história de Abraão foi uma história de problemas difíceis, de enfrentamentos, mas Abraão teve uma vida bem-sucedida, abençoada. Deus se manifestou na vida de Abraão desde o dia em que o chamou, quando ele vivia na terra da sua família. Muito embora o relacionamento entre Deus e Abraão começou quando Abraão tinha já 75 anos de idade, ainda assim Deus fez grandes coisas na vida de Abraão, como Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Sou o Deus do teu avô Abraão. Sou o Deus do teu pai Isaque. Jacó sabia o impacto que Deus havia feito na vida do seu pai Isaque. Uma das grandes experiências que Isaque, o pai de Jacó, viveu, uma das grandes experiências foi num tempo de crise, onde a terra não produzia nada, e todo mundo estava perecendo. Isaque desce até a terra dos filisteus, e ele habita ali um tempo naquela terra, e a Bíblia diz que os filisteus estavam vivendo um momento também de crise, mas Isaque tinha a bênção do Senhor sobre a cabeça dele. E Isaque semeou na mesma terra onde os filisteus semearam. Os filisteus semeavam e não davam nada, mas Isaque semeou naquela terra, e diz a palavra do Senhor que ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amém? Põe em Gênesis 26:12 para eles verem. Está lá. Isaque semeou naquela terra, na mesma terra. Naquele ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Então Jacó conhecia a história do seu avô Abraão, conhecia a história do seu pai. É muito lindo quando alguém se refere a você e fala assim: a minha tia é uma mulher de Deus. Eu quero Deus da minha tia, eu quero Deus do meu tio, eu quero Deus do meu pai, eu quero Deus da minha mãe, eu quero Deus do meu filho, eu quero Deus da minha irmã, do meu irmão, do meu primo, eu quero Deus do meu genro, eu quero Deus da minha nora, eu quero Deus da minha sogra, do meu sogro. Eu quero esse Deus para mim. Quando alguém começar a olhar para você e ver que há uma referência de Deus na sua vida, então Deus diz para Jacó: sou o Deus do teu avô Abraão, Deus do teu pai Isaque, e a partir de agora eu serei o seu Deus. Deus se revela para Jacó naquele instante, e diz a Bíblia que ele acordou do seu sono. E sabe o que ele disse? Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Sabe, quando você entra na casa de Deus, às vezes você não sabe que Deus está aqui. Eu fui a Bauru, porque todos os meses eu levo Santa Ceia para minha família. Eu vou daqui até lá, eu vou correndo e volto correndo. E eu os reúno na sala. Não importa se eles participarem de Santa Ceia em alguma igreja, mas eu faço eles participarem. E ontem eu disse para eles: Jesus está aqui no nosso meio. A sala estava cheia, uma sala grande, todos estavam lá. E no momento da Santa Ceia eu disse: Jesus está aqui, porque Ele disse: quando vocês estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E Jesus está aqui nessa noite. Fecha os olhos, Ele está aqui. Fecha os olhos, Jesus está passando neste lugar. Jesus está neste lugar. Sinta onde você está. Sinta Ele aí. Fecha os olhos. Sinta-o tocar. Fecha os olhos. Na tua face. Ele está aí. Da orla do vestido de Jesus.
Sinta que o Senhor está aí, e Ele quer ouvir teu clamor. Jacó disse: o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Olha para mim. Quantas pessoas que entram na igreja para cultuar ao Senhor e não sabem que Jesus estava ali. Entrei e nem percebi que aquele lugar era um lugar santo. Então Jacó disse: na verdade Deus está neste lugar e eu não sabia. Que lugar tremendo, poderoso é este lugar. E ele disse: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Fala para o teu irmão: a casa de Deus é a porta dos céus. Então Deus se revela para Jacó, Deus se revela para ele, como Deus quer se revelar para você. Às vezes Deus chama você na madrugada, Deus tira o seu sono para chamar você para orar, para buscar a Ele, porque Ele quer ter um encontro, e você não está entendendo que aquela noite que você não conseguiu dormir, é Deus chamando você para te dar experiências poderosas. Amém? Encosta o dedo no teu irmão, vê se você está perto de um freezer da Consul ou de um fogão de 7 bocas. Quem faz o culto é você. E se o teu irmão está gelado do lado, você fala assim: cuidado que eu não quero ficar resfriado por tua culpa. Isso aí. Então Deus se revela para Jacó. Ele acorda e ele diz: Deus estava, eu não sabia. Eu não sabia que Deus estava neste lugar. Se eu soubesse, eu tinha aberto mais a boca e teria glorificado mais a Ele naquele culto. Eu não sabia que Ele estava bem na minha frente. Eu não fazia ideia de que aquele dia Ele estava ali na minha frente e Ele desceu ali para tocar na minha cabeça. E se eu soubesse, como eu teria adorado o Senhor naquele dia. Então Jacó disse: na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Eu não tinha conhecimento. Então ele começa a adorar ao Senhor e ele fez um voto ao Senhor. E ele disse: se Deus for comigo, Deus me abençoar, Deus me guardar, não deixar eu passar fome, tudo que ele tinha medo. Ele só pediu coisas simples. Ele não pediu nada grandioso. Deus me guardar, porque o deserto qualquer um podia matá-lo, morrer de qualquer forma. Se Deus me deixar passar fome, estava com medo. Deus me proteger, eu poder voltar em paz para casa, porque era tudo que ele queria. Saindo de casa envergonhado, sem poder ter comunhão mais com a família, e com o desejo de um dia poder voltar. Ele pede coisas simples para Deus, mas ele faz um voto dizendo para o Senhor: o Senhor será o meu Deus. Primeira coisa, o Senhor será o meu Deus. Olha o voto. Todo voto precisa incluir um compromisso com Deus na sua vida. Amém? Sabe por quê? Porque a sua salvação é relevante. Porque você precisa se preocupar com o seu nome escrito no livro da vida. Você precisa se preocupar para que o espírito que está no mundo, que é o espírito do anticristo, ele não venha sobre você. Ele não te domine a certo ponto de você não conseguir mais enxergar o que está acontecendo com a sua vida. O espírito do anticristo domina o mundo, gente. Domina o mundo de tal forma que torna as pessoas cegas. Lá no livro de 1 João capítulo 2, versículo 18, há uma palavra muito séria que fala sobre o espírito do anticristo e os filhinhos. A hora já é chegada. Esta é a última hora. Assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos estão surgindo. Por isso sabemos que é a última hora. E olha o que diz ainda: eles saíram do nosso meio.
O espírito do anticristo contamina as pessoas para elas se desviarem, contamina as pessoas para elas perderem a salvação delas. Na realidade não era dos nossos, se fosse, teriam permanecido. Mas o fato de terem abandonado revela que não eram dos nossos, porque o espírito do anticristo arranca as pessoas da igreja. E a sua aliança com Deus não pode ser quebrada por nada, por nenhum homem, por nenhuma mulher, por dinheiro nenhum do mundo. A sua aliança com o Senhor não pode ser rompida. Amém, igreja? Não pode. Jesus está às portas. Jacó fez uma aliança e diz: o Senhor será o meu Deus, um voto, eu vou passar a servir a esse Deus. Você, quando passou pelas águas do batismo, você fez um voto de passar a servir, e você precisa vigiar para que o espírito do anticristo não venha sobre você, porque o anticristo se opõe às coisas de Deus, e ele arranca pessoas da presença do Senhor. Ele convence pessoas a estarem mais no mundo do que na presença de Deus. Então Jacó fez um voto, diz: a partir de hoje o Senhor também será o meu Deus. A aliança com Deus selada no altar. Amém? Fala para o teu irmão: aliança com Deus selada no altar. Eu tenho aliança com Deus. Você pode cantar isso? Ó, vamos lá. Selada. Só tem eu da equipe de louvor aqui. Eu preciso falar para vocês, vocês precisam ter microfone na boca. Pastor William, você não tem aí também? Não precisa cantar? Incondicionalmente sou teu. Você pode cantar? Olha, vou para onde o teu vento soprar. Cante comigo: eu tenho aliança. Vamos lá. Eu tenho aliança com Deus, selada com óleo do altar. Incondicionalmente sou teu. Condicionalmente sou teu. Vou para onde o teu vento soprar, Senhor. Vento soprar. Jacó não tinha aliança, mas ele fez. Joel, meu filho, senta aqui na frente, pega o microfone, meu filho. Então canta. Ele é o preto, que eu adoro esse preto no meu coração. Olha, Jacó não tinha aliança. Não tem, mas quando tem é para valer, gente. Quando tem é para não largar mais. Que negócio, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está crente pentecostal, outro dia está um freezer. A partir de hoje o Senhor será o meu Deus. Acabou. Aleluia. A aliança, essa é minha Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero servir a esse Deus. Jacó ainda não servia, mas ele disse: agora eu vou servir, e não é de qualquer maneira. Eu tenho uma aliança com esse Deus maravilhosa na minha vida. Eu tenho uma aliança com Deus. A partir de hoje o Senhor será o meu Deus. Todo mundo vai me olhar e vai reconhecer que esse camarada tem uma aliança com Deus onde ele andar. Aleluia. Aliança com Deus. Até a sombra dele é ungida por Deus. Amém. Você pode cantar: eu tenho aliança com Deus. Aí, Joel. Selada com óleo do altar. Canta, igreja. Diga: incondicionalmente sou teu, Senhor. Condicionalmente sou teu. Vou para onde o teu vento soprar. Vou para onde o teu vento soprar. Todos juntos. Eu tenho aliança com Deus. Vamos lá. Eu tenho a aliança com Deus. Selada com óleo do altar. Selada com óleo do altar. Incondicionalmente
soprar. A Bíblia fala em Tiago do homem inconstante, que é igual uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Quantas vezes você já desviou da igreja? Vocês estão aqui, quem está assistindo em casa lá? Quantas vezes você já desviou do caminho do Senhor? Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou? Quantas vezes? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Está firme e aparece um homem. Nossa, pastor, é o homem da minha vida, mas esse homem, eu tenho que sair da igreja porque esse homem... Ei, homem, mulher, quem quer que seja, carro, emprego, te tirou da presença de Deus é laço. E laço não serve para quem tem aliança com Deus. Dá glória a Deus, eu quero ouvir você dar glória a Deus. Laço não serve, a armadilha de Satanás não serve. A minha aliança com Deus é inquebrável. O Senhor, eu fechei uma aliança, estou fechado com Deus. Não é porque eu estou aqui, porque é condicional. Não é condicional nada. Eu estou na presença do Senhor, selei com Ele uma aliança, e não é por causa de bênção, não está. Estou fechado com Deus e não abro mão, e acabou. E acabou. Sou crente sim, crente dizimista, crente batizado com o Espírito Santo, crente que passou pelas águas do batismo, crente de escola bíblica, crente de reunião de oração, crente de vigília, crente de jejum, crente que adora, crente que ora, crente que passa por luta, mas estou na presença do Senhor, e ponto. Aliança, acabou. É para tudo. É ou não é, gente? Sim ou não? Então Jacó disse: a partir de hoje o Senhor vai ser... Primeira coisa que você pode votar na sua vida é um compromisso com Deus de verdade. Primeira coisa que você pode votar, antes de você votar alguma coisa para receber alguma coisa, vota que a partir de hoje você vai ser crente de verdade. Põe hoje uma determinação: Senhor, eu só era um lambanceiro, mas a partir de hoje vou ser uma pessoa firme de verdade na tua presença. Nada vai me tirar da tua presença, Senhor. Vou te servir com toda a minha alma, com todas as minhas forças. O voto com Deus começa no compromisso com Ele. Então Jacó fez um voto, Deus se agradou. Opa, esse cara agora quer ser crente de verdade. Agora sim. Agora estou vendo firmeza. Agora estou vendo firmeza. Às vezes qualquer coisa tira a pessoa do caminho do Senhor. Um namoradinho, às vezes nem é tudo isso, feio que dói, mas já tira. Feio. Um dia uma irmã falou: pastor, eu falei, você não está vindo para a igreja? Não, pastor, eu arrumei um namorado. Eu falei: mas vale tanto a pena assim que você se afastou da presença do Senhor? Quando eu vi, eu falei: irmã, pelo amor de Deus. Eu fiz igual o profeta Eliseu: o Senhor abre os olhos para aquela virgem. Diz que o amor é cego, né? Mas a pessoa se perde, larga tudo. A mulher é crente: pastor, eu quero um homem de Deus. Pastor, eu quero casar. Então a primeira coisa é o seguinte: sua aliança com Deus é em primeiro lugar. Você me quer, Benzinho? Para a igreja. Quer me servir a Deus? Não quer. Fora. Você quer? Sirva ao mesmo Deus, porque eu não abro mão. Eu não vou trocar o Deus a quem eu sirvo por ninguém. Acabou. Não é o seu olhinho colorido, não é a sua boquinha, não é você, não é o seu jeitinho, não é nada. O Senhor fez comigo uma aliança e eu não abro mão dela. Eu vou te fazer uma proposta que você não vai poder nem cair para a igreja, mas você vai ganhar um bom salário. Querido, toma. Eu vou para a fornalha ardente, mas eu não me dobro perante ninguém. Você tem aliança com Deus? Sua aliança está selada aonde? Não é com água simples, não é com o sangue de Jesus.
Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. É o cálice da nova aliança no meu sangue. No meu sangue. Jesus disse no meu sangue. E eu fecho uma aliança com o sangue de Jesus. E nesse sangue eu estou comprometido. Amém. Não tem que desviar da igreja. A aliança com Deus não me permite ficar magoadinho, tristinho. Não. Jacó disse: a partir de hoje, Senhor será meu Deus. Segundo, essa pedra que eu derramei o óleo em cima dela, eu vou fazer disso aqui um lugar, uma casa de Deus. Quem tem aliança com Deus tem aliança com a igreja. É ou não é, pastores? Eu tenho aliança com Deus, mas eu não tenho compromisso com a igreja. Então você não tem aliança com Deus nem aqui nem na China. Aliança com Deus envolve aliança com o ministério do Senhor aqui na terra, com o seu reino. Você precisa ter um pastor. Você precisa ter disciplina. Você precisa se enquadrar, sentar para aprender, seguir aquilo que tem que seguir. Não é seguir a sua cabeça. Não, eu sou mesmo meu pastor. Então, se você é pastor de você mesmo, você não tem aliança com Deus. Faz o que quer, anda do jeito que quer, se comporta como quer. A aliança, a igreja está voltada. Não vou fazer assim. Eu quero fazer do meu jeito, querido. Você precisa aprender. Tudo no reino de Deus tem regras. É ordem de essência. É ordem de essência. Compromisso. Eu tenho entrado, hoje eu fui na catedral. Todo dia eu vejo, toda semana. Joel, o pessoal tem vindo aqui? Joel, o pessoal tem vindo aqui? Eu pergunto, não pergunto, Joel, toda vez que eu vou lá. Quantos irmãos têm vindo aqui visitar, Joel? Porque a catedral não é para mim. É para vocês. É de vocês. É de vocês. Então você tem que estar com o seu coração voltado para o reino. Se sabe tocar e não está tocando, está em pecado. Não está servindo a Deus com o dom que Ele te deu. É músico, mas não toca. É cantor, mas não canta. Não quer servir, não quer trabalhar. Eu tenho uma aliança com Deus. Aonde está? Através do quê? Mostra. Fé sem obras, o que é? É morta, querido. Jacó disse: essa pedra vai virar igreja. Desta pedra vai fazer uma igreja depois. Essa casa será a casa de Deus. Pastor, eu tenho aliança com Deus, mas aliança só o seguinte: eu entro com a bacia e Deus entra com as bênçãos. Para com isso. Ei, ô crente, Deus chamou você para compromisso, para trabalhar. Fala para o teu irmão, para trabalhar na obra. Ou acho que é obra só de quem está em cima no altar aqui? Ou acho que a obrigação da dízima é só quem está aqui, de trabalhar, de servir como diácono, é o da Ica, é algum irmão, de tocar do irmão? Não quer nada. O que você quer? Está doendo? A giripoca está piando? Eu tenho que falar. Eu tenho que pregar a palavra. A Bíblia fala da figueira que é estéril. Jesus procura fruto e não acha. Você tem que produzir fruto. Todo ramo que estiver em mim e não produzir fruto será cortado e lançado fora. Você tem que produzir frutos. Você não foi chamado para vir com uma bacia na igreja atrás de bênção, levar a tua vitória e ir embora. Deus dá bênção para você, mas Ele quer ser glorificado na sua vida. A aliança com Deus é aliança com a igreja do Senhor. É trabalhar na obra, é servir. É o eis-me aqui, Senhor. Eu quero trabalhar nessa casa de Deus. Eu quero fazer alguma coisa. Amém. Há uma canção, fica em pé. Pai, abre o meu coração. Vai. Eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar, eu quero contribuir, eu quero ser um vaso usado por ti, ó Pai.
coração. Amém. Amém. Ó, pessoa, você tem duas mãos? Tem mão ou não? Então você vai bater palma. Que na igreja a gente bate palma, viu, gente? A gente bate palma, a gente canta. Essa é uma igreja pentecostal cheia da presença do Senhor. E tem que cantar, tem que se alegrar. E eu gosto da Ica. O Daíca está ali, o Daíca vem aqui, serve água para mim. Corre lá, você chega, eu chego com o carro, estaciono o carro aqui atrás. E o culto está comendo quente aqui. O Daí que está trabalhando, está cantando alto e levanta a mão. Eu já escuto glória a Deus quando o carro está passando por ali. Por quê? Porque ele está servindo como o diácono, está adorando ao Senhor. Amém, queridos? Vamos lá, assim ó. Pai, abre o meu coração. Bate palma aí, ó. Quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero contribuir, eu quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a seguir. E eu aqui, sem nada a fazer. Eu quero trabalhar, eu quero contribuir, eu quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Amém, pode sentar. Olha aqui. Olha aqui para mim. Essa pedra vai virar. Como Deus se agrada quando você faz votos. Domingo passado eu preguei quando Ana fez um voto e a oração dela teve propósito. Deus honrou. Deus honrou. Ana queria ser abençoada com um filho porque ela queria mostrar para a Penina e mostrar para o marido. Mas o dia que ela falou, Senhor, se o Senhor me der, e eu vou dar ao Senhor, e vai. Deus mudou. O voto de Ana mudou a história dela. Então Jacó faz um voto, diz: o Senhor vai ser meu Deus a partir de hoje, aliança com Deus. Segundo, a partir de hoje tem aliança com a igreja. Eu tenho compromisso com a igreja. Essa pedra vai virar a casa de Deus. Eu vou ser bênção. Fala para o teu irmão, você é bênção. Amém. Terceiro, ele diz: de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Sabe, Deus chamou a gente para nos abençoar, sim. Para nos dar bens, muitos. Para nos fazer feliz, claro. Mas Deus quer ser glorificado através de tudo que Ele põe nas nossas mãos. Tudo. Deus te dá uma chácara, glorifica a Deus através da sua chácara, do seu sítio. Deus te deu um carro, glorifica a Deus com o seu carro. Deus te deu talentos, glorifica a Deus com os teus talentos. Deus te deu vida, a Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus te deu pernas e braços, mesmo que não tenham completo, mas usa o que você tem. Deus te deu bens, a Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens. Só os bens, pastor? Não. Com as primícias de todas as tuas rendas. Se Deus te der mais de uma renda, honra o Senhor com a primeira parte delas, primícias. Honra o Senhor com o teu melhor. Jacó disse: a partir de hoje eu serei dizimista, porque não era. Porque o dízimo, querido, não é um assalto ao teu bolso. Tem gente que, quando toca nessa área, parece que ela está aprisionada. Tem problemas com essa área. Quer frequentar uma igreja que não toca, mas ele não vê, não tem visão para enxergar que o reino de Deus precisa ser feito.
Não há problema nenhum. O dízimo é uma grande bênção para nós. Jacó reconheceu isso quando ele fez o voto. Você dizimista a partir de hoje. De tudo que Deus me der, eu vou entregar o dízimo. E será que Deus honrou a vida dele, gente? Será que o voto de Jacó, olha aqui para mim, meu amor, olha aqui para mim, só um pouquinho, já estou terminando. Aí já vou embora também, já vou. Só um pouquinho. Será que o voto de Jacó mudou a vida dele? Será que mudou? Ele faz um voto sem ter nada para oferecer para Deus. O que ele tinha na mão era um pouquinho de azeite. Pegou e derramou em cima da pedra. E foi embora. Mas o seu voto mudou sua história. Um voto feito com sinceridade e da forma certa, gente, ele muda a nossa história. Jacó foi parar na casa do sogro. E depois de muitos anos, como é que foi? Lá na casa do sogro, começou como empregado. Tudo que Jacó quis, Deus deu para ele. Deus honrou. Chegou um ponto que Deus começou a abençoar o sogro dele, enriqueceu o sogro dele por causa dele. Aí ele passou a ser dono do negócio dele, deixou de ser empregado na casa do sogro. E Deus começou a prosperar Jacó e ele enriqueceu muito. E sabe o que ele disse? Eu passei esse vale, esse riozinho, com um cajado na mão. E agora eu estou voltando com 2 exércitos. Fala comigo, de um cajado para 2 exércitos. Isso é forte, gente. Não sei se está no 32:10, vê aí, se tiver, você põe. Fala comigo, de um cajado para 2 exércitos. O voto mudou a história do cara. Quando ele volta, olha lá. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Olha Jacó falando, quando ele voltou. Quando eu saí da casa e atravessei o Rio Jordão, eu não possuía nada além de um cajado. Mas ele fez um voto. E ele diz, agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. O cara estava rico. Sabe por quê? Deus honrou. Deus honra, Deus quando vê que você está com os propósitos certos. Quando Deus vê um voto da sua boca. Quando Deus vê você votando, Senhor, a partir de hoje minha aliança com o Senhor é fiel, não vou quebrar por nada. Sou crente, vou trabalhar lá na igreja, vou encher aquela igreja, vou dedicar o meu trabalho, vou servir. Deus só está olhando você. Você não tem um gato para puxar para o rabo, está ferrado. Mas está fazendo um voto, e esse voto vai mudar a sua história a partir de hoje. Amém? Deus começa a se agradar da palavra que sai da sua boca. Porque a palavra sai do coração, intuitos corretos. A partir de hoje minha aliança com Deus é firme. A partir de hoje vou trabalhar na igreja, vou ser uma bênção em nome de Jesus. A partir de hoje vou ser dizimista fiel, ofertante. Vou ofertar com amor. Todo terceiro domingo é domingo de missões. Eu vou pôr a minha oferta para ser consagrada, para abençoar a abertura de outras igrejas, o trabalho de Deus. Vou ser um missionário pela minha oferta a partir de hoje. Sabe, Deus começa a ver essas coisas, pessoal, e Ele se agrada daquilo que Ele vê em nós. O coração de Deus fica feliz com a nossa mudança, e Ele volta as mãos para nós, e Ele começa a abrir porta, mesmo que a gente ainda não fez, só de nós falarmos, mas Deus espera que você cumpra, porque a palavra de Deus também é pesada para quem está achando que com Deus é brincadeira. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz: quando você fizer um voto para Deus, não demore em cumprir. Se você fizer uma promessa a Deus, um voto, põe a minha versão que eu gosto, meu amor. Quando você fizer um voto com Deus, ou promessa, cumpre sem demora,
pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre a tua palavra, ponto, isso até aí. Fez um voto? Deus levou a sério. E Deus vai te abençoar. Amém? Pastor, eu estou endividado. Hoje eu estou aqui, eu queria dar um dízimo, queria dar uma oferta, estou com a minha vida ferrada, estou com dívida impagável. Jacó estava complicado, talvez pior do que você imagina, mas Deus mudou a história de Jacó. Um voto pode mudar muita coisa. Você pode dizer isso comigo? Fala, um voto pode mudar muita coisa. Amém? Então, revisando, valoriza as coisas que Deus dá. Cuidado, não seja como Esaú. Valorize o que Deus te dá. Dá valor, não depois que você perde. Nunca faça isso. Porque depois que perde não adianta correr atrás. E às vezes você vai ver outra pessoa com a sua bênção. Como Esaú viu Jacó com a sua bênção. No final Jacó volta. Ele volta para a casa do pai, rico, abençoado, próspero. Depois se reconcilia com o seu irmão, mas o seu irmão vê. Jacó tinha tanto, que ele deu um monte de coisa para o seu irmão. Aquele que saiu só com um cajado, voltou com 2 exércitos. É isso que Deus faz com quem está levando a vida a sério com Ele. Amém, pessoal? É isso. Então dá valor ao que você tem. Faça um voto que pode mudar a sua história. Vote primeiro, aliança com Deus, não quebra ela por nada. Para de ser daqueles que não sabem o que quer. Um dia está aqui, outro dia está lá fora. Segundo, vote uma aliança que você trabalhar e ser bênção na casa de Deus. Deus precisa de pessoas fiéis na sua casa. Terceiro, honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com as primícias de todas as tuas rendas. Não põe a mão naquilo que é do Senhor, da sua empresa. Pega o dízimo da sua empresa e consagra. Pega a oferta da sua empresa e consagra. Envolve o seu negócio com Deus. E Deus vai abençoar poderosamente.